Incomparável, maravilhoso tu és. Onde eu irei, pois só tu tens palavra de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levasses o meu fardo e perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ao próximo. Em espírito. Em espírito e em verdade, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar com os atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor,
entregamos nosso viver. Rei os reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Que nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Vai mais um. São 4, né? Para não perder aí o costume. Pela cruz. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra vou cantar da tua obra, meu Salvador. Cruz, meu Senhor, eu chorei. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, sua cruz trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou como é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Graças a Deus, Adson. Vamos lá para o próximo. Próximo. Eu não preciso ser reconhecido. A minha glória é fazer com que conheça a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que come o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que veja a tua face e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que come o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que veja a tua face e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que todos diante a ti. Escondo o rosto para que veja a tua face e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta,
tua presença eu venho trazer. Amém, irmãos. Graças a Deus por isso, né? Estou vendo aqui alguns irmãos que chegaram agora, né? Maurilei, que está lá, aí em Macaparana, né, Maurilei? Seja bem-vinda aqui, viu? Deus te abençoe cada vez mais. Vamos fazer um período de oração, irmãos, antes da gente ir para a palavra, meditar um pouco na palavra, né? Vamos fazer um período de oração. Hoje à tarde eu precisei ir ao supermercado e eu percebi uma certa ansiedade, principalmente pelo pessoal que trabalha de forma mais informal, né? O pessoal que é ambulante, né? E o pessoal do comércio, né? Uma certa preocupação, porque se não tem gente andando nas ruas, eles vão deixar de vender e vão deixar de pagar. Então, há uma certa preocupação com relação a isso, e a gente precisa pedir a Deus pela vida desses, né? Para que Deus possa estar acalmando o coração deles, que eles não venham se deixar tomar por esse momento de preocupação, que eu sei que a gente, inevitavelmente, nós também sentimos, né? Nós sentimos essa ansiedade, mas a maneira como nós resolvemos, né? Nós que conhecemos a Cristo, não é a mesma maneira que aqueles que não conhecem tentam resolver. Então, a gente vai pedir para que Deus possa estar trazendo ao coração deles sabedoria, paciência nesse momento, e certamente vai passar em nome de Jesus, tá bom? Mônica, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu queria pedir a Mirelle, que Mirelle faça essa oração nessa noite, tá certo, Mirelle? Faça essa oração, peça a Deus para que o Senhor possa tomar o coração daqueles que estão preocupados, né, e que não sabem como resolver, né, que Deus possa estar trazendo a eles a paz que eles precisam. Mirelle, olha, vamos orar todos juntos, em nome de Jesus. Bernardo também vai participar da oração aí. Senhor, te damos graça por tua bondade e misericórdia para conosco. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro presente, ó Deus, na hora da tribulação. Ó Deus, te louvamos porque temos essa esperança que o próprio Deus depositou em nossos corações. Louvado seja teu nome, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. E em Ti, ó Deus, nós podemos nos refugiar em tempos de guerra, meu Deus, em tempos de tribulação. Ó Deus, queremos te pedir, ó Deus, por cada pessoa, ó Deus, que se encontra ansioso, ó Deus, que se encontra atribulado diante destas questões, ó Deus. Tu és o Deus que és a própria paz, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, colocamos diante do Senhor cada uma dessas pessoas, ó Deus, que estão diante dessas questões, sem saber o que fazer, ó Deus. Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus que derrama a Tua graça. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda de Tua misericórdia, ó Deus, sobre a vida de cada um. Derrama, Senhor, sobre a vida deles estratégias, ó Deus, de como, ó Deus, sobreviver diante desta situação. Ó Deus, que não lhe falte, ó Deus, o alimento. Tu és o Deus que nos assegura isso. E nós cremos em Ti, pedimos que o Senhor, de forma misericordiosa, ó Deus, alcance cada um, ó Deus, com Tua graça, com Teu favor, com Tua sabedoria, ó Deus. Tu és o Deus que dá sabedoria, Pai. Por isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Graças a Deus por isso. A gente vai para a palavra agora, né? Os irmãos, se quiserem falar, tá com todos os áudios desligados, tá certo? Aí você vai fazer o seguinte: você levanta a mão assim e aí a gente vai dar oportunidade para você poder falar também aqui conosco, tá certo? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, o versículo de número 7, né? A gente está vivendo esses dias aí de preocupação e de ansiedade, né? Que, de certa forma, eu diria que é natural, porque é uma coisa muito nova para a gente, né? A gente nunca tinha, pelo menos eu, desde que me entendo como gente, não vi, assim, uma preocupação tão grande com relação a uma coisa invisível, né? Como essa questão desse vírus, né? Que tem trazido um certo pavor ao coração
E todos nós, a gente sabe que ele não é tão letal assim para todos, né? Mas principalmente para uma classe, né, de pessoas que, no caso, são os nossos irmãos mais idosos, né? Mas isso nos preocupa. A gente não pode ser egoísta, né, e pensar só na gente. A gente tem que pensar em todos. E aí tem muitos irmãos nossos que realmente estão mais vulneráveis. A gente precisa tomar essas medidas que a gente tem tomado, de não ir à igreja, de tentar nos reunir, né, por meio das tecnologias aí, como uma expressão de amor por esses irmãos que são mais vulneráveis. Então, isso tem gerado uma certa preocupação. E como a gente sabe muito bem, a preocupação, quando ela é gerada, ela deixa o nosso coração agitado, a gente não consegue descansar, a gente não se alimenta bem, a gente não dorme bem, né? A gente fica ansioso, pensando nas possibilidades de repente, a nossa família, os nossos filhos, nossos parentes, ser acometido por essa situação. Então, isso deixa o nosso coração inquieto. Mas, assim, em meio a esse contexto, nós temos um Deus, né? O nosso Deus é o Deus que nos traz consolo, é o Deus que nos traz conforto. E eu queria que vocês pudessem, juntamente comigo, muita gente não conseguiu entrar, depois a gente vai saber o que foi que houve, né? Eu estou aqui, um bocado de gente no WhatsApp tentando falar, mas, assim, eu queria me concentrar com vocês que conseguiram entrar e meditar, buscar na palavra de Deus aí algo que traga, uma palavra que traga ao nosso coração consolo para esse momento, né? É assim, antes de qualquer coisa, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, não se desesperem e, mais do que nunca, nesse momento, tomem muito cuidado com aquilo que vocês têm lido e ouvido, porque a brecha que o diabo muitas vezes encontra para gerar em nosso coração a preocupação e a ansiedade em demasia, né? Aquela preocupação que às vezes não tem nem razão para a gente estar preocupado, está ligado a essas informações que nós recebemos. Muitas delas são fake news, notícias falsas, não são verdadeiras. Isso acaba gerando no nosso coração ansiedade. A gente tem que ter aí sobriedade nesse momento, procurar nos informar pelas fontes corretas, né, o que está acontecendo, ou seja, o Ministério da Saúde, né, a Secretaria de Saúde da nossa cidade tem comunicado. Então, a gente tem procurado dar ouvidos a esse pessoal, que eles estão ali para isso mesmo, para nos informar e nos trazer informações e notícias acerca do que está realmente acontecendo. Então, tome muito cuidado com o que tem rodado aí nas redes sociais, porque isso gera muita ansiedade, né? A gente vê pessoas com notícias de que o mundo vai se acabar, que agora estão querendo até trancar a igreja, né? Uma coisas assim absurdas, né, que a gente tem visto. Na verdade, tudo que está acontecendo agora, né, faz parte de uma união de forças que nós precisamos ter nesse momento para combater esse inimigo invisível, que não é o diabo, mas certamente Satanás está por trás disso para tentar tirar a nossa paz, para tentar desanimar o nosso coração, gerar em nós ansiedade, tá bom? Então, vamos ler o texto lá de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7, acompanhe na sua Bíblia aí. Diz assim o texto sagrado, né? Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Vamos repetir todos juntos aí? Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Diga isso para o seu coração nesse momento, né? Meu coração, coloque em Deus a minha preocupação, porque ele tem cuidado das nossas vidas. Então, vamos fazer mais uma oração nesse instante, em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, juntamente com o teu povo, com a tua igreja, para rogar nesse instante misericórdia e graça, Senhor, para o nosso coração preocupado e ansioso. Eu te peço que o Senhor esteja a nos trazer o conforto. Tu és o Senhor soberano da história, tu estás no controle de tudo, e essa pandemia, Senhor, que tem sido estabelecida no mundo, e especialmente aqui no nosso país, e chegando muito próximo ao nosso estado, Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria, paciência, Senhor, para poder vencer esse inimigo. Eu sei que tudo isso aqui, Deus, coopera para o nosso bem, de alguma forma o Senhor está usando essa situação para nos aproximar mais de Ti, para gerar em nós comunhão, amor, né? E nos dar mais intimidade com o Senhor. E eu te peço que o Senhor esteja nessa noite falando-nos através da Tua palavra, trazendo o consolo que nós necessitamos nesse momento de aflição. Pai, eu te peço assim,
E eu sei que o Senhor há de nos ajudar em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não vou ser demorado com vocês, né? Eu queria aqui refletir com vocês e estou já colocando aqui para vocês o que é que a gente vai falar, certo? A lição que eu queria deixar para nós nesse texto é que diante das lutas que nós temos da vida, né, nós que somos cristãos, nós devemos entregar a totalidade das nossas preocupações, né, a Deus, com a confiança na promessa que Ele nos faz da presença dEle, né? O nosso Deus é o Deus que cuida das nossas vidas. As lutas que nós passamos aqui, as adversidades, aquilo que assombra o nosso coração, né, nós precisamos aprender, e Deus muitas vezes nos ensina isso, né, permitindo situações como essa que nós estamos vivendo agora, onde nós ficamos assim preocupados porque não temos um remédio para curar esse vírus, né, porque não sabemos em que momento esse vírus pode chegar na nossa vida, porque ele é invisível aos nossos olhos, nós não temos capacidade de enxergá-lo. E tudo isso aí, né, são lutas e adversidades que Deus, na sua soberana vontade, permite na nossa vida. E aí ele permite com que propósito? Para que aprendamos a colocar nas mãos dele aquilo que tem nos preocupado. Quando a gente quer viver uma vida de paz, quando a gente quer viver debaixo do shalom, da bênção de Deus, a gente tem que entender que o nosso coração, naturalmente, ele não deseja isso. Nosso coração, ele é egoísta, nosso coração muitas vezes traça planos, nosso coração está inclinado a se desviar da segurança que Deus nos dá. E a gente experimenta isso quando muitas vezes estamos tentando resolver aquilo que não temos condições de resolver. E percebemos, então, que essas situações se tornam situações extremamente difíceis e insuportáveis na nossa vida. Então, quando Pedro aqui escreve essas palavras, ele está se dirigindo ali à igreja, e aqui é uma igreja, não uma igreja específica, né, mas a igreja em todo o mundo. Ele tinha uma preocupação em mente quando ele escreveu essas palavras, que tinha a ver com a ansiedade no relacionamento entre líderes e liderados, entre presbíteros, que eram pastores da igreja, e jovens. Se você observar o contexto dessa passagem, ele vai mostrar aqui que havia uma certa insubmissão por parte dos jovens em relação à liderança. E na continuação da sua exortação, então, ele vai chegar e vai dizer no versículo 7, como vimos, né, como lemos, ele diz, lancem sobre ele. Quem é que deve lançar? Tanto jovens como a liderança. Aí podemos entender de uma forma mais ampla, né? Tanto a igreja como os líderes da igreja devem aprender a colocar sobre Deus aquilo que tem preocupado o coração deles. E é por isso que Pedro vai dizer, lancem sobre ele quem? Sobre Deus. O Deus que tem a potente mão sobre as nossas vidas. Lancem sobre ele aquilo que tem nos preocupado. E aí, para isso, eu queria me deter um pouco mais com vocês nesse versículo, porque esse versículo ele vai nos dar aqui, nos mostrar algumas atitudes que nós precisamos tomar diante dessa situação, dessas situações de preocupação que a gente passa. E eu queria que você pudesse guardar essas atitudes para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Talvez, se você diga, não, pastor, eu estou em paz, graças a Deus, essa situação não tem me afligido tanto, eu gostaria que você pudesse guardar essas palavras para levar consolo àqueles que estarão preocupados e àqueles que nesse momento estão preocupados, né? Talvez esteja aí na sua casa, talvez esteja lá no trabalho preocupado. Então, eu queria que você pudesse levar essa palavra para eles também e trazer ao seu coração. Então, a primeira atitude que nós percebemos aqui é que no momento em que estamos diante dessas preocupações, desse coronavírus, né, o Covid-19, como tecnicamente se chama, ou então até o vírus da China, né, como alguns querem chamar, quando a gente está diante dessas preocupações, o que é que nós precisamos fazer? Nós devemos entregar a Deus o que nos preocupa. E isso pode parecer, de certa forma, óbvio, né? Até porque observe aí que ele diz aqui, ó, lancem sobre ele, né? Essa passagemzinha aqui, né? Essa passagem aqui nesse versículo, né? Lancem sobre ele. Por que Pedro está dizendo isso aqui? Observe. Se ele está dizendo que é para lançar, né? Que tanto presbíteros como jovens deveriam lançar sobre Deus, é porque acontece algo muito
natural em nossos corações quando algo nos preocupa, que é, ao invés de lançar e tirar das nossas mãos, né, e colocar em Deus, a gente tende a agarrar as preocupações da nossa vida, né? Já percebeu que muitas vezes algo que preocupa o nosso coração é algo que nós estamos 24 horas por dia agarrado a ele? Nós nos acordamos já pensando, vamos para o trabalho pensando, vamos nos alimentar pensando nesse problema, nessa preocupação. Então, a primeira atitude que se deve ter diante dessa preocupação agora, recente, que nós estamos vivendo agora, é entregar a Deus isso que tem nos preocupado. De forma mais prática, fazer desse momento agora, desse vírus, dessa epidemia e pandemia, né, uma oportunidade para externar a nossa paz em Deus, colocando nas mãos de Deus aquilo que nos preocupa, né? As preocupações, elas devem nos mover em direção a Deus. E nos mover em direção a Deus para quê? Para colocar nas mãos dele aquilo que tem nos preocupado, né? A gente se reúne, a gente usa esses momentos que nós temos exatamente para levar a Deus e dizer: Senhor, não quero ficar com isso. Eu não quero que isso se torne uma doença, uma patologia na minha vida, né? Eu acredito que depois que passar esse vírus, irmãos, vai ter muita gente doente psicologicamente, mentalmente e espiritualmente. Pessoas que estão vivendo num grau de ansiedade terrível, né? Porque fica, né, achando que o vírus está batendo a porta e que a sua vida já está chegando ao seu final e se desesperam e tudo mais. Mas nós precisamos ouvir bem aqui o que Pedro está dizendo a nós, né? O que ele está dizendo aqui é que nós precisamos aprender a colocar nas mãos de Deus, lançar, né? Como quem tira algo seu e joga, né? E lança, diz: eu não quero mais isso, eu não quero mais estar com isso. Então, lance sobre Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer, se você não tem feito isso até agora, está na hora de orar mais, está na hora de confiar mais e pedir essa graça ao Senhor, para que essa preocupação que a mídia tem trazido para você e para nós não venha tomar o seu coração e deixar você apavorado diante dessa situação que nós estamos enfrentando. Tem um texto que eu queria que você abrisse aí, abra sua Bíblia nesse texto aqui, ó. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Esse texto aqui é um texto extraordinário, porque ele vai nos ensinar aquilo que Pedro está nos dizendo aqui, ó. Ele diz assim, ó, Filipenses 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Observe que ele está dizendo: com coisa alguma. Mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Ou seja, o que é ser conhecido diante de Deus? É lançar nas mãos de Deus a preocupação. É no exercício da oração dizer: Senhor, eu quero me desapegar dessa preocupação que eu tenho passado agora. Tá certo? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que sejam conhecidos diante de Deus, que nas orações de vocês sejam orações que vocês coloquem nas mãos do Senhor e descansem no cuidado que Deus tem derramado sobre a vida de vocês. Aí ele diz, né, pela oração, que é o meio, pela súplica, com ações de graça. E aí ele termina dizendo com ações de graça, ou seja, com gratidão no coração. Por que com gratidão no coração? Porque tudo isso que tem acontecido sobre nós, sobre nosso estado, nossa cidade, nosso país, o mundo, né, está dentro do plano de Deus, a bondade de Deus. De alguma forma que é invisível aos nossos olhos, é misterioso aos nossos olhos, Deus está operando a boa vontade dele no mundo. Nós não sabemos mesmo o que é que virá após isso, né? Se bem que a palavra do Senhor, falando acerca dos últimos dias, desses dias que nós estamos vivendo agora, fala de epidemias, né? Como sinais da vinda do nosso Senhor. Quem sabe não seja um prenúncio da vinda do nosso Senhor. Nós não sabemos, né? Possa ser que seja essa a última pandemia que o planeta venha a passar. Mas nós não sabemos o que vai ser o futuro. Então, o que nós precisamos é entregar a Deus e confiar em gratidão a Deus as nossas preocupações, entregando a Ele, dando a Ele, né, aquilo que tem agitado e preocupado o nosso coração. Amém?
Uma segunda atitude que o texto aqui de Pedro nos ensina, ele diz assim, ó, no versículo 7, observa aí, ele diz, todas as suas ansiedades. Olha só que coisa interessante ele está dizendo aqui, né? Ele fala de todas, né? Ele está falando de todas, ele não está falando de algumas, né? Às vezes a gente está tentando entregar a Deus algumas preocupações, mas o que Pedro está nos ensinando aqui é que devemos entregar a Ele o quê? Todas as nossas preocupações, das menores às maiores, né? Então a gente precisa entregar a Deus todas as nossas preocupações. Aí ele diz aqui na tradução que eu uso, na NAA, ele diz todas as suas ansiedades. Então tudo deve ser posto nas mãos do nosso Senhor. Tem uma música que diz, né, que uma só preocupação em nossas mãos é pesada demais para nós. Você já deve ter ouvido essa música em algum momento. E de fato é. De fato é porque aquilo que nos preocupa, na maioria das vezes, são coisas que nós não conseguimos resolver. Quer ver um exemplo disso? Como é que você pode resolver esse problema agora, essa epidemia que estamos enfrentando? Você não pode resolver, né? Você não pode resolver. E aí, essas coisas que estão nas nossas mãos, elas acabam sendo pesadas demais para nós. Vai exigir aquilo que nós não podemos fazer. Vai ser um fardo pesado demais que nós não poderemos carregar. Então, uma preocupação em nossas mãos, uma preocupação em nossas mentes, em nosso coração, é peso demais. E então, Pedro diz o quê? Lancem todas as vossas ansiedades, as suas preocupações no Senhor. Nós devemos aprender, como Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte, a olhar para as aves dos céus, né? Jesus diz, as aves dos céus, elas nem semeiam, elas nem ajuntam em celeiros, os lírios do campo, eles não estão preocupados, né, com o amanhã, acerca do que vão vestir. Por quê? Porque eles sabem que Deus é quem está cuidando deles. E aí Jesus, então, nos faz olhar para a natureza e dizer, quem dera se vocês pudessem ter a mesma tranquilidade, o mesmo descanso que as aves dos céus têm, né? Ao invés de ficar agitado, correndo para um lado e para o outro, tentando resolver o que vocês não vão resolver, quem dera vocês pudessem olhar para as aves do céu e deixar o coração de vocês descansar no Deus que cuida de vocês. Então, o que é que Pedro aqui está nos ensinando? Pedro está nos mostrando que devemos entregar a totalidade, né? O que é a totalidade? Tudo, né? Tudo aquilo que preocupa o nosso coração, ou seja, a totalidade, não pode estar nada nas nossas mãos, né? Quando nós temos uma preocupação em nossas mãos, acontece outra coisa que eu costumo ver, que é a gente acabar trocando o lugar das coisas, das prioridades em nossas vidas. Quando as preocupações estão nas nossas mãos, a gente acaba não buscando o reino de Deus em primeiro lugar. A gente gasta as nossas energias, os nossos trabalhos para buscar as coisas da terra, as coisas daqui, e não as coisas do reino de Deus, né? Ou seja, ao invés de estarmos lutando contra o pecado, lutando contra a vontade da carne, do diabo, do mundo, que está a todo momento nos pressionando, a gente, quando está preocupado com as coisas dessa terra, a gente acaba colocando essa luta em segundo plano, como se fosse algo de menor valor. É por isso que Jesus vai dizer, depois de ter exortado seus discípulos a não viver ansiosamente, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, ouçamos aqui o que a palavra do Senhor nos diz, que tudo, a totalidade daquilo que nos preocupa deve estar em Deus, deve ser entregue a Deus. Não pode ficar nada nas nossas mãos. Deixa eu fazer uma pergunta a você, que eu vou até desligar o áudio aqui de vocês para ninguém responder, né? O que é que tem preocupado vocês, de fato, diante dessa situação que vocês estão vivendo agora, né? Eu sei que talvez passe pensamentos como, meu Deus, se eu for pego com esse vírus, como é que vai ser? Eu não tenho um plano de saúde. Talvez você esteja pensando, se estiver aqui na nossa cidade, não vai ter leitos, né? Como
o secretário de saúde já anunciou, se de repente vir aí essa onda crescente aqui para o lado da Paraíba, não vai haver leitos para os doentes. E a gente fica pensando, né, nessas coisas, meu Deus, como é que vai ser? E como é que nós estaremos nos enquadrados nessa situação aí? Mas aí, é nesse momento que eu queria que você pudesse lembrar essa palavra que eu estou deixando para você nessa noite. Né? Entregue tudo nas mãos do Senhor. Enquanto você não fizer isso, o descanso de Deus não chegará ao seu coração. Né? Pedro vai dizer no seguinte, a última das atitudes que precisamos tomar. E aí ele diz assim, ó, que nós devemos entregar, ele diz não, né? Nós percebemos que ele nos ensina que devemos entregar a Deus as nossas preocupações, confiantes no cuidado dele. Olha só, agora diz aqui que Pedro vai dizer diz respeito ao quê? Diz respeito a algo que Deus é, o Deus cuidador da nossa vida, né? Deus é Ele quem cuida de nossas vidas. Porque ele diz assim, olha, porque, interessante, né? Porque lancem sobre Deus as preocupações de vocês. Por que razão? Né? Era como ele está tentando aqui na mente de Pedro, é como se ele estivesse falando com outra pessoa e alguém perguntasse o seguinte, Pedro, por que eu devo entregar a Deus essa preocupação acerca desse problema que nós estamos enfrentando? Então ele vai responder. E Pedro responde dizendo o seguinte, que Deus é o Deus cuidador do seu povo. Porque ele diz assim, ele, Deus, cuida de vocês. Tá certo? Escute bem isso que Pedro está dizendo aqui. Deus cuida de vocês. Não se esqueça de que ele é a nossa fortaleza, é Ele quem é o nosso escudo, né? Ele é o Senhor dos exércitos e acampa ao nosso redor com os seus anjos para nos proteger. Então, Deus é quem cuida de nós. Por que que devemos entregar a Deus, colocar nas mãos de Deus o que tem nos preocupado? Porque a mão dele é mão poderosa. Da mão do Senhor ninguém vai arrebatar. Aquilo que ele decretou eternamente, ele vai cumprir, porque ele não é como um homem. A gente faz planos, planeja, e as coisas muitas vezes não acontecem como queremos. Mas com Deus não é assim. O que Deus planejou, ele vai realizar. Essa pandemia que nós estamos vendo aqui no nosso país, no nosso planeta, né? Essa pandemia está dentro dos decretos de Deus, está dentro do cuidado de Deus, e ele vai realizar conforme ele quis, conforme ele quer. Então, que a gente venha nesse momento agora, né, entregar a Deus as nossas preocupações com essa convicção do Deus cuidador das nossas vidas, né? É preciso ter fé para isso. Não adianta a gente achar que algumas palavras, né, ou que ler, que a gente sabe de muita coisa, né? A gente sabe, por exemplo, que essa pandemia, que essas epidemias que estão acontecendo agora, a Bíblia já falava há muito tempo. Esses dias alguém mandou para mim um vídeo lá de uma pessoa que escreveu um livro falando que essa epidemia no ano de 2020 iria acontecer. Mas, na verdade, a Bíblia, há muito, muito tempo, já falava, já previa esses dias que nós estamos passando agora, esses dias, últimos dias, como dias em que essas pestes aí, esses vírus e tudo mais, né, iriam se espalhar no mundo. Então, assim, quando a gente lê a Bíblia, isso aí não é surpresa para nós. Isso aí era algo que estava já vaticinado, que Deus, desde a eternidade, já tinha decretado, e Jesus veio revelar, dizendo que isso nos últimos dias isso vai acontecer. Depois você lê lá Mateus, capítulo 24, e você vai perceber que Jesus falava disso já desde muito tempo. Então, assim, nós precisamos ter fé na Bíblia, uma fé que nos leva a viver aquilo que a Bíblia nos ensina, né? E dentre isso que a Bíblia nos ensina é que nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Então, assim, lembre-se disso nesse momento que nós estamos passando agora. Lembre-se que Deus é o seu protetor, é o seu escudo, é o seu baluarte, é Ele que lhe sustenta, Ele é a rocha que você pode se esconder e ali o inimigo não vai tocar em você, não vai chegar à sua vida. Tá certo? Então, eu queria ainda deixar para você o que diz lá o Salmo de número 23, né? Esse salmo, nessa noite, eu queria que você pudesse fazer uma leitura, pelo menos do versículo 1, né? Deus é o nosso pastor, certo?
Lembre-se disso nessa noite. Deus é o nosso pastor. Não se esqueça disso. O que é que diz o versículo 1 do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Davi faz uma descrição de um pastor cuidadoso, que sabe quando a ovelha tem fome, que sabe quando a ovelha tem sede, que sabe do caminho que a ovelha precisa percorrer e andar. Então, lembre-se disso. Deus, com seu cajado, com seu bordão, está a cuidar da sua vida e da minha vida. Então, entregue a Ele essa preocupação. Que nessa noite você vá dormir em paz, em nome de Jesus. Não fique com seu coração agitado, em nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, para a gente encerrar aqui, né, não fiquem com as preocupações de vocês remoendo como um disco arranhado dentro da mente de vocês, tá certo? Eu já comecei no início dessa mensagem orientando vocês a terem cuidado com aquilo que vocês têm ouvido, aquilo que vocês têm lido, aquilo que vocês têm visto, né? O que o diabo nesses últimos dias está causando na mente e no coração de muita gente, muitas vezes tem sido consequência dessa falta de um filtro para pesar direitinho o que está sendo dito. Tem gente acreditando em tudo no mundo aí. A gente precisa ter o nosso coração resguardado. Deus, ele deu sabedoria a homens, ele deu aos governantes capacidade de governar. Então, a gente precisa ouvir o que esses que estão a nos governar, a governar a nossa nação, o nosso país, né? O que eles têm a dizer. Porque há uma responsabilidade muito grande sobre eles. Não fique dando ouvido a A ou a B, não. Né? Esses dias mandaram uma mensagem para mim aqui de uma doutora, uma certa doutora, que eu não sei nem quem é, a mulher dizendo que a gente tinha que se preocupar com isso, não, que a vida da gente deveria continuar normalmente. Particularmente, eu achei um egoísmo tremendo daquela mulher. Né? Eu, como ainda jovem, né? Eu tenho 39 anos, mas me considero ainda jovem, né? Principalmente de espírito, né? Embora os cabelos brancos me denunciem, mas eu fiquei preocupado porque eu disse, poxa, porque eu sou jovem, meu sistema imunológico tem um pouquinho mais de força, né? Eu vou simplesmente sair na rua colocando em risco a vida de outras pessoas. Não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Cedo ou tarde eu seria tomado pelas consequências dessa atitude minha. Então, assim, às vezes a gente escuta essas pessoas que parecem estar dando um bom conselho, mas que pode gerar uma verdadeira confusão e celeuma diante dessa situação que nós precisamos unir forças e cooperar uns com os outros para que a gente possa sair, passar desse período de paz, tá bom? Então, assim, escutem, ponderem, filtrem bem aquilo que vocês têm ouvido nesses dias. Outra coisa, diante de tudo que a gente falou aqui nessa noite, né? Orem, tá certo? Não deixem de orar. Façam orações, né? Porque é nas orações que nós entregamos a Deus as nossas preocupações. Certo? Então, quando a gente ora, é que o nosso coração se alivia. Deus nos deu esse meio, esse escape para que a gente possa passar por esse momento em paz. Então, não fiquem atemorizados, tentando com seus botões, aí com seus planos, resolver as coisas, quando a primeira coisa que um cristão faz é entrar nessa relação com Deus e conversar com Ele, falar com Ele, colocar nas mãos dele aquilo que tem preocupado o seu coração. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, né, e que Ele possa tomar, de fato, essas preocupações do nosso coração. Agora, ele é um Deus educado, Ele não vai chegar em nossos corações e arrancar se nós não quisermos, né? O nosso Deus, Ele sabe do que preocupa o nosso coração, mas Ele espera, né, no tratamento dele, que nós, em oração, possamos lançar nas mãos dele, colocar nas mãos dele aquilo que tem nos preocupado. Que Deus nos ajude, que a gente possa, né, diante da palavra de Deus, encontrar consolo para os nossos corações nesse momento de perturbação e preocupação que nós estamos vivendo. Amém? Vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração. Depois da oração, eu vou ministrar a bênção e vou abrir o microfone de vocês para a gente poder conversar rapidamente, tá bom? Então, vamos fazer uma oração nesse momento, por sua fronte. Peça a graça de Deus em nome de Jesus. Meu Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor,
e te pedimos nessa noite, Pai, que diante de tudo aquilo que nós ouvimos, nosso coração possa, de fato, Senhor, descansar em Ti. Eu te peço, Deus, por cada um dos meus irmãos que estão nessa noite participando desse culto, que o Senhor, Pai, tome os seus corações, que o Senhor traga o alívio, Pai, porque Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio. Como diz o salmista, Senhor, ainda que os mares tumultuem, ainda que pestes e pandemias, Senhor, ameacem a nossa vida, a nossa existência, nós não temos o que temer, porque Tu és o nosso Senhor. É o Senhor que guarda o nosso coração. Pai, seja com cada um dos meus irmãos, abençoa o restante dessa noite, que eles possam dormir em paz, que essa noite seja uma noite diferente. Eles venham, de fato, descansar e não deixar esses pensamentos, Senhor, que ultimamente têm passado em suas cabeças, em suas mentes, Senhor, ficar a perturbar eles. Eu te peço assim, recebe desde já a nossa gratidão nessa noite. Deus, recebe o nosso culto em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, deixa só eu interromper aqui para poder... Ok, vou abrir aqui os microfones de vocês, né? Só queria aqui explicar algumas coisas antes da gente se dispersar, tá bom? Tem aqui a Tassiana, que está nos visitando. Como é que a gente diz a ela, irmãos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém, Tassiana. Bote pelo menos a câmera aí para a gente poder lhe ver, saber quem você é, né, de onde você é também. Acredito que esse link acabou sendo partilhado por muita gente aí e o pessoal acabou entrando. Também tem o Marcos Antônio, seja bem-vindo, eu não sei quem é, né? É um prazer ter você aqui, Marcos. Que Deus continue a te abençoar. Com prazer ter você aqui nesse momento. Irmãos, veja só, tem alguns avisos para dar aqui. Com relação às atividades da nossa igreja, né? Nós decidimos fundamentado na decisão que as autoridades públicas da nossa João Pessoa tomaram, né? E recomendaram para que nós pudéssemos ter cuidado nas nossas reuniões. Veja só, a nossa igreja não é tão grande assim que a gente tivesse dificuldade, uma aglomeração muito grande. Mas eu quis me resguardar com relação aos irmãos mais idosos, os irmãos que são mais sensíveis a essa enfermidade. Então, a decisão nossa foi que a gente não tivesse atividades, não tivesse cultos, né, reuniões durante esse período, até que a gente pudesse ter uma notícia de que a onda passou. Eu estava olhando agora o jornal e o ministro da Saúde estava dizendo que aquilo que eu estava falando ao irmão Marconi agora de tarde. Nós estamos numa onda que está começando a crescer, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque não chegou ainda ao ápice, né? Então, vai chegar um momento em que a coisa vai realmente se tornar mais difícil e aí nós precisamos agora unir forças simplesmente fazendo o que estamos fazendo. Permanecendo em casa, evitando aglomerações aí para que a gente não venha, não morrer, não entendam mal, não estou dizendo isso, mas que a gente não venha ser um transmissor desse vírus para outras pessoas, né? Eu tenho certeza que ninguém quer ser esse instrumento aí desse vírus, né? Então, que a gente tenha paciência. Os nossos cursos nós estaremos realizando, eu não sei se vocês gostaram desse aplicativo aí, porque o que eu acho bom é que todo mundo participe. Se eu botar lá no YouTube, vocês vão ficar só olhando para mim e eu vou estar, né, apresentando, fazendo alguma coisa, quando é bom vocês falarem, é bom ouvir a voz de vocês, isso traz fortalecimento para a gente também. Então, assim, eu espero que esse aplicativo sirva a isso. E Pastor, a escola dominical vai funcionar também através do aplicativo? Sim. Até que volte à normalidade, a gente vai ficar tendo esses momentos aqui. Culto domingo de manhã, domingo à noite. Não vai estar todo mundo em casa, a gente faz o culto aqui. Eu queria que vocês fizessem o seguinte: vocês ensinassem os outros irmãos a lidar com esse aplicativo. Por quê? Porque ele é simples, né? A gente manda o link e você clicou e entrou. Só que tem irmãos que têm dificuldades para entender isso. Eu queria que vocês ajudassem, que vocês pudessem orientar os nossos irmãos para que eles pudessem participar dos nossos cultos aqui, tá certo? Aí eu vou dar uma palavra depois para o grupo,
para que eles pudessem, que eles possam, né, saber como é que faz para poder participar. Tá bom? O grupo de louvor, a Alisson hoje fez o louvor, certo? Eu queria que vocês depois se combinassem para todo encontro a gente poder ter um momento de louvor, tá certo? Aqui vai funcionar como uma igreja normal. A diferença é que Eduardo, em vez de estar correndo para um lado e para o outro, ele vai estar lá só participando ali do culto, assistindo o culto, ali deitado na caminha dele. É uma maravilha, Tomando né? café. Tomando café. Duca tá no cafezinho. E eu no suco. Tá certo? Mas aí é simples assim, tá bom? Pastor, eu tenho uma dúvida. Diga. A lição de domingo que vai ter, né? Vai ser a continuação da primeira ou a segunda já? Já a segunda. A gente terminou a primeira já. Porque os últimos pontos foi dado de forma muito rápida. Eu vou falar com o Gerson, vou ver se Gerson vai poder ministrar através do aplicativo. Ele é meio envergonhado por esse negócio de aplicativo, né? Mas, de repente, aí, nessa situação, ele possa estar ajudando. Ele pode fazer isso em casa, né? Na sala de casa, daqui de casa. Se ele não puder, aí eu dou aqui tranquilamente para vocês, tá bom? Ok, irmãos? E vocês, como é que estão enfrentando essa situação aí? Tá tudo em paz? Tá tudo em paz. Comigo tá tudo em paz. Graças a Deus, Marcos. Graças a Deus. Mônica, tudo em paz aí? Salim tá muito ansioso. Ative o seu som aí, tá desativado o seu microfone. Alô? Desativou agora. Alô? Vai, Mônica. Diz. Tá saindo teu som, não. Tá saindo teu som, não. Dá aumentar o áudio. Eu acho que tem alguma coisa aí desligada. Mas o teu som tá ligado. Só que não tá saindo. Eu tô tirando o som de vez em quando, porque tô na cozinha aqui. Certo, tá bom, então. Mas o meu dá pra ouvir, né? Depois você vê isso aqui. Depois você vê, Mônica, o negócio do som, tá bom? Mas aí a gente fica certo assim, irmão. Nós vamos ficar nos encontrando, como a gente fez essa noite. Eu mando o link para vocês, tá bom? Mais uma vez eu reforço, tomem cuidado naquilo que vocês têm ouvido, naquilo que vocês têm lido, certo? Orem, lembrem da igreja, dos irmãos, principalmente dos irmãos mais idosos, para que Deus esteja guardando a vida deles, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês. A gente vai ficar por aqui. Adriano está ali caladinho e tal. Quer falar alguma coisa, Adriano? 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 Não. Estava tentando configurar aqui no computador. Sim, eu também tentei. Estava dando umas travadas. Né? Pois tá bom, mas então. eu consegui aqui, mas no finalzinho. Foi, né? Tá bom. Eu queria que a gente usasse esse aplicativo da forma mais simples possível, porque o mais importante aqui é a gente poder interagir. É mais importante do que a gente ter aí qualquer outra coisa. Tá bom, irmãos? O que é que vocês acharam do aplicativo? Dá para fazer por aqui mesmo ou prefere ficar olhando lá no YouTube? Por aqui. Assim fica melhor, pastor. Fica melhor, né? Melhor. Então, Fazer até a sala de catecúmenos por aqui também. Pois tá bom, irmão. Boa noite, tá bom? Deus abençoe vocês. Pai. Qualquer Pai. coisa, Saudade de é só vocês. ligar que a gente chega aí, tá Tchau, bom? gente. Tenham todos uma boa noite. Alisson, valeu. Depois a gente vai conversando e a gente se encontra agora no domingo de manhã na escola dominical. Que horas, Avisem aos pastor? demais irmãos para eles poderem instalar o aplicativo. Tassiana, Marcos Antônio, Deus abençoe vocês e até Amém. mais, viu? Amém. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Guilherme. Agora como é que desliga? Tchau, Mirelle.